Muito boa noite, pessoal. Para você que está acompanhando aí com a gente, mais uma Meeting Minds Live Session. Hoje nós vamos falar de um assunto que traz muito interesse das pessoas, principalmente nesta época agora que a gente está vivendo a questão de saúde, por um lado, né, trazida para nós por conta do coronavírus. Mas, por outro lado, a gente tem a questão econômica, e aí, junto com a economia, a gente fala também sobre os investimentos das pessoas, sobre a educação financeira de modo geral. Então, nós trouxemos hoje para essa nossa live, para o nosso Meeting Minds Live Session de hoje, o Ricardo Freitas, que é um dos integrantes aqui da Liga do Saber, que é especialista em investimentos, mas eu vou deixar que ele se apresente, fale um pouco da carreira dele, enfim, do trabalho que ele desenvolve, e aí a gente depois entra no assunto da nossa live. Muito boa noite, Ricardo, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua agora. Valeu, Luiz. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Eu tenho um carinho muito grande pela Liga do Saber. Aliás, boa noite para quem está nos assistindo e bom dia, boa tarde para quem for nos assistir depois. Basicamente, eu quero fazer aqui uma homenagem à Liga do Saber, porque eu tenho um carinho muito grande por ela. Basicamente pelo trabalho que a gente consegue juntos, né? Com tanta gente qualificada nas suas áreas de atuação, a gente somando esses valores, esses conhecimentos e exponencializando os conhecimentos que todos têm e que é bacana, né? Entregando isso gratuitamente aqui na página da Liga no Facebook, no YouTube, no Instagram. É sempre bom poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para quem não sabe o que é a Liga do Saber, dá uma navegada aí no Facebook, você vai ver muito conteúdo bacana que pode contribuir para ampliar teu mindset, teu comportamento e te preparar para todas as mudanças que estão acontecendo na sociedade, no mercado, enfim, é isso. Bom, Luiz, vou aproveitar, você já me conhece, mas para quem não me conhece ainda, eu sou o Ricardo Freitas, sou o assessor de investimentos da maior corretora de investimentos do Brasil, sou sócio fundador de um escritório de assessoria de investimentos, temos eu e mais 5 sócios hoje, e um pouquinho da minha história, né? Desde que eu me conheço por gente, eu trabalho no mercado financeiro. Esse ano, em julho, completam 28 anos de mercado financeiro. Trabalhei por 21 anos nos principais bancos brasileiros. E nos últimos quase 7 anos, eu resolvi empreender um escritório de investimentos, também um braço de seguros. E desde então, é só isso que eu sei fazer. Bom, eu acho que... Bom, Luiz, você tem alguma pergunta ou posso começar aqui dentro do meu script? Não, vamos lá. Tem algumas coisas interessantes aqui, até para a gente poder guiar um pouco a nossa conversa. E aí tenho certeza que dentro do material aí que você deve ter pré-preparado vai ter bastante coisa interessante que vai dar para a gente unir aí as dúvidas, que eu acredito que sejam as dúvidas de muita gente, que eu vou procurar transformar nessas perguntas e no material que você vai trazer, que você preparou para a gente. Então, primeiro eu queria pedir que você desse um panorama dessa questão dos investimentos, da economia em si. Tem muita gente que assiste e às vezes a pessoa que está nos assistindo talvez não conheça tanto sobre investimento, ou seja, um novo investidor, ou até mesmo que está pensando em começar a investir. Então, se você puder dar um panorama mais geral da economia e dos investimentos para essa galera que está acompanhando a gente. Ótimo, Luiz. Então eu vamos tentar assim, né? Eu imagino que quem está nos assistindo, uma parte já investe, outra parte eu estou vendo até que tem alguns jovens assistindo aqui, alguns jovens que já investem e fazem muito bem de fazer isso, mas existem pessoas que ainda não investem. Então eu vou começar a fazer uma introdução sobre educação financeira, tá? Algo muito básico. Então aproveitem, prestem atenção, porque isso pode fazer grande diferença no futuro de vocês, né? Então, Ricardo, como é que eu começo a investir? O primeiro passo é separar algo do teu orçamento mensal para investimentos, para você maximizar o retorno disso, fazer esse patrimônio crescer e ele se tornar um benefício seu no futuro, né? Ricardo, mas eu já invisto. Ok, então você precisa apenas
procurarem compreender melhor o cenário para fazer melhores investimentos, de acordo com o teu perfil, prazo, essas coisas que a gente vai falar. O que é importante frisar é que investimento não é coisa só para milionário, investimento não é só vamos dizer, uma situação que beneficia quem tem muito dinheiro. Hoje o mercado financeiro está muito democrático, você tem acesso a produtos financeiros muito sofisticados, às vezes com R$ 500, né? Ou às vezes até o Tesouro Direto, para você fazer a preservação do teu patrimônio, você acessa com 30, R$ 40, e conforme isso você vai aportando na frente, você pode fazer diversificação, e é disso que a gente vai falar. Então, assim, separou do orçamento ou já tem para investir, agora a gente vai para o próximo passo, que é compreender o perfil do investidor. Então, nós temos basicamente 3 perfis, tá? Isso pode variar um pouquinho de banco, de corretora, mas basicamente eles se equivalem. Os 3 perfis são o conservador. Quem é o conservador? É aquele que ele não quer se sujeitar a risco e ele quer corrigir o valor dele para tentar pelo menos acompanhar a inflação, ou seja, é guardar um dinheiro, não ter nenhum tipo de risco de perda e preservar o poder de compra desse dinheiro ao longo do tempo. O conservador, ele não ganha dinheiro com os investimentos, o objetivo dele é preservar o poder de compra. Já o moderado, ele aceita um pouquinho mais de riscos, visando um retorno um pouco maior, mas esse risco tem que ser extremamente controlado, porque ele quer, em qualquer prazo, não ter perdas do teu patrimônio. E tem o agressivo. O agressivo é aquele que se dispõe a correr riscos. Normalmente o agressivo, eu costumo fazer uma brincadeira, né? O melhor amigo do investidor agressivo, ele se chama longo prazo da Silva. O investidor agressivo que respeita o longo prazo, que entende como o longo prazo se comporta, ele consegue sim fazer consegue sim fazer rentabilidades 3, 4, 5 vezes até mais do que a renda fixa, ou até mesmo que um conservador ou um moderado. E aí as pessoas me perguntam, Ricardo, e legal, eu acho que eu sou um mais moderado, ou eu não preciso tanto do dinheiro agora, eu posso ser um agressivo? Legal. Agora a gente precisa entender, aliás, nós que investimos precisamos entender justamente a questão do prazo, porque aqui é que está a chave do sucesso. Você pode, por exemplo, o teu dinheiro, você vai fazer a diversificação. O que é a diversificação? É você separar o seu dinheiro por faixas de prazo, tá? Conciliando com o teu perfil. O que basicamente vai acontecer? Aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, o dinheiro da emergência, o dinheiro que eu costumo dizer da dor de barriga, é o dinheiro que você tem que dar em investimentos de renda fixa pós-fixados, como Tesouro Direto, fundos DI, CDBs, que as plataformas distribuem, fujam dos CDBs de banco, tá? Tem pegadinha neles. Então aqui é o dinheiro do dia a dia. O dinheiro que você tem aí, vamos dizer, um médio e longo prazo, entre 1 e 2 anos, você pode ponderar usar fundos de renda fixa atrelados à inflação, dependendo da curva da inflação, ele pode ser muito favorável. A gente não vai falar de curva de inflação hoje, tá? Porque senão a gente alonga um pouquinho aqui, o objetivo não é ser tão extenso. E aí depois você tem os multimercados, né? O multimercado, como o próprio nome diz, ele vai investir em vários mercados. Ricardo, me dá pelo menos alguns exemplos de multimercados. O fundo multimercado, ele pode, dentro da proposta que ele tem, e tem uma infinidade de fundos para a gente escolher, o fundo pode investir, por exemplo, ele pode constituir uma parte do investimento do fundo em renda fixa, em tesouro, ele pode comprar renda fixa de empresas com rating, com risco baixo, mas ele pode, por exemplo, comprar derivativos de ouro, de dólar, de juros de outros países, outras moedas, até mesmo uma parte pequena em ações. Então, esses fundos, com horizonte de médio e longo prazo, os multimercados tendem a apresentar resultados maiores que a renda fixa. Isso não é uma certeza, porque isso depende muito dos movimentos dos ciclos econômicos. A gente está vivendo uma crise, que daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho nela, que afeta muito o preço dos ativos, né? E os multimercados estão muito sujeitos a isso. E a última parte, a parte de mais longo prazo da diversificação da tua carteira, é onde a gente chama de renda variável. Renda variável nada mais do que são as ações ou fundos de ações. Tá? Para quem tem experiência ou para quem já estudou um pouquinho, as ações se demonstram
sim, no longo prazo promissoras, desde que você embase em fundamentos, em análises fundamentalistas, técnicas, enfim. No longo prazo, isso tende, assim, a proporcionar um bom resultado, mas, às vezes, tem uma crise no meio do caminho, e se tem crise, tem oportunidade, é isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, primeiro, separar recursos para quem não tem, quem tem, separar melhor esses recursos, entendendo melhor o teu perfil de investidor, se você é conservador, moderado ou agressivo, e depois que você entendeu volume, entendeu o perfil, fazer a diversificação buscando o melhor resultado dentro do que você compreendeu disso. Essa é uma conversa que eu tenho diariamente com investidores, tá? A gente ajuda todo mundo aqui. O pessoal que tem um pouco mais, a gente marca reuniões presenciais no escritório, isso antes do novo coronavírus, mas se Deus quiser, em breve isso volta ao normal. E para os clientes que tem pouquinho, a gente ajuda no WhatsApp, a gente tem um modelo de atendimento on demand, atendimento eletrônico, que ajuda as pessoas a fazerem melhores escolhas e é incomparável com investimentos de bancos. E me diz uma coisa, então, Ricardo, claro. indo um pouco nessa linha que você falou, eu como educador financeiro, também como consultor financeiro pessoal, né, planejador financeiro, eu também defendo e durante seja palestras, cursos ou nas próprias consultorias, eu explico muito para as pessoas sobre essa importância da diversificação, que você deu uma pincelada também, aqui não é o foco a gente falar só sobre a diversificação, mas dentro do que você falou, já do que você trouxe para o pessoal, você acredita que a diversificação ela ajudou a minimizar os impactos nessa crise? Antes de você falar da crise em si, você acredita que a diversificação ajudou a minimizar os impactos nessa crise para aquelas pessoas que já praticaram de alguma forma? Sim, Luiz, sem dúvida, né? Como você conhece tão bem ou melhor do que eu, a diversificação ela é fundamental em movimentos como esse do novo coronavírus, que faz com que os preços se comportem de maneira muito atípica. Então, por exemplo, quem fez a diversificação entendendo qual era o seu recurso de curto prazo, o dinheiro da dor de barriga, esse dinheiro praticamente passa ileso, ou se ele tiver algum problema de preço, de marcação ao mercado, por exemplo, que a gente vai acabar explicando de uma forma bem simples daqui a pouquinho, esse recurso não vai ter grandes problemas. E o recurso de multimercado e de ações que estavam sujeitos a um problema de preço maior, a gente sabe que esse dinheiro não é um dinheiro que vai ser necessário para agora, ele tem tempo para se recuperar. E daqui a pouquinho eu vou compartilhar uma tela que mostra isso. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a diversificação é essencial para justamente se proteger desses momentos que o mercado se comporta de maneira emocional, atípica, com pânico, com uma série de situações desfavoráveis aos investimentos. Então, diversificação é uma palavra que todo investidor tem que compreender muito bem para ter sucesso, para lá na frente poder olhar para trás e falar assim, caramba, como valeu a pena ter feito a diversificação da minha carteira. Maravilha. E aí, Ricardo, uma vez que você comentou que a gente daqui a pouco vai entrar sobre a questão do assunto da crise e tal, que eu acredito que é o assunto que você vai começar a falar daqui a pouco, eu queria só introduzir perguntando para você, basicamente a crise, o que ela faz? Ela mexe numa estrutura que estava, de certa forma, relativamente estabilizada, né? Obviamente o mercado financeiro não é estável, mas ela parte de uma premissa onde está mais ou menos estável e ela mexe com todo aquele cenário, fazendo com que o dia a dia, né, da economia passe a ser muito mais volátil, né, ou seja, passe a ter uma diferença, né, em valores, em preços de ativos muito grande, moedas, enfim, os ativos de forma geral. Então, explica um pouquinho para o pessoal como é que uma crise em si impacta os investimentos. Para a gente conseguir colocar todo mundo na mesma página, é muito importante a gente fazer um panorama da nossa economia. A gente vem, pelo menos do ano passado para cá, vivendo a menor taxa básica de juros da nossa história.
Sabe o que é essa tal taxa básica? Às vezes a gente chega em casa, assiste o Jornal Nacional ou o Jornal da Globo, ou abre um portal de internet, fala assim, governo reduz a taxa Selic para X%. Essa é uma informação que todo mundo que quer ter sucesso com o investidor deve dominar. Então, se você é bom de memória, memorize, se não, pega um papel e caneta e anote, tá? A nossa taxa básica de juros hoje, ela é de 3,75% ao ano. Ricardo, o que quer dizer isso? A taxa básica de juros da economia, ela serve para o governo gasta mais do que arrecada, então ele precisa se endividar, ele emite dívida pública, ele vai lá no Tesouro Direto e vende para o Luiz um Tesouro Selic. Então, assim, o que é o Tesouro Selic? É você colocar o seu dinheiro no governo e o governo vai te pagar 3,75% ao ano. Tá? Essa é uma das formas simples. É claro, a taxa Selic é um instrumento que o Comitê de Política Monetária tem para controlar a inflação do país. Então, em momentos onde há uma pressão inflacionária, a taxa Selic tende a subir, mas a gente vem de um momento de pelo menos praticamente mais de uma década de uma crise de taxa Selic alta, de inflação alta, e aí o que aconteceu? Isso estrangulou o consumo das pessoas. As pessoas passaram a consumir menos, a pressão inflacionária reduziu, e aí o governo começa a reduzir a taxa Selic. Então hoje nós temos uma taxa Selic a mais baixa da nossa história, e eu já antecipo para vocês, tá? Essa não é uma análise do Ricardo, essa é uma análise de especialistas, de analistas de mercado. Há espaço para mais quedas da taxa Selic. Então, objetivamente quem investe em tesouro direto pode ser que tenha menos que 3,75% ao ano. É muito pouco, de verdade. Mas tem gente que ainda investe em caderneta de poupança, e desde 2012 a lei diz que a caderneta de poupança rende 70% da taxa Selic. Isso quer dizer que quem investe em poupança vai ter menos de 0,23% ao mês, né? 0,23% ao mês. Então, a poupança nunca foi investimento e, guardem, nunca será um investimento, porque raramente ela ganha da inflação. Deixar dinheiro na poupança, depois de um ano, o poder de compra do dinheiro está completamente prejudicado. Então, compreendendo a questão da taxa de juros, ele é o ponto de partida para o teu investimento. A taxa Selic é 3,75% ao ano. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro que existe, porque ele tem a chancela, a garantia do governo. Se o governo não pagar a dívida pública, meu amigo, fecha o país, porque não vai ter banco que vai aguentar. Os bancos são os maiores credores do governo. Se o governo declarar uma moratória, é o que aconteceu há um tempo atrás na Grécia, de alguma forma o que vem acontecendo na Venezuela, onde o governo deixa de honrar os seus compromissos. O Brasil está muito longe disso, mesmo com a crise, o governo tem caixa, tem boas reservas de dólar, o Brasil tem uma arrecadação que vinha num processo de crescimento, veio aí esse hiato, esse intervalo que essa crise vai proporcionar, mas o governo tem agido para manter as pessoas no nível de consumo, vai fazer aportes em empresas, vai gerar liquidez nos instrumentos financeiros de mercado. Então, não tem, assim, pelo menos para o momento, nada muito preocupante. Mas, é claro, é uma crise que afeta preços, né? Então, compreendeu bem o ponto de partida é a taxa Selic. A Selic vai determinar os juros da poupança, do Tesouro Direto, do CDI bancário. Lá, se comprou uma renda fixa de banco, ele vai ser um percentual do CDI. O CDI é um derivado direto da Selic, vai sempre andar ali muito, muito pertinho. Né? E aí a gente vai entrar, de fato, no que aconteceu com a crise do coronavírus. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. O vírus, ele gerou uma força, um impacto muito grande no sistema de saúde. E isso gera muita incerteza. É claro, assim, as notícias que vieram da China e principalmente da Europa é que o vírus tinha uma letalidade muito grande, vamos dizer, o que eles chamam de grupo de risco de pessoas, e isso preocupou muito, e isso gera incerteza na atividade econômica. Por quê? Porque, naturalmente, como é que se faz para que esse vírus não se expanda com tanta rapidez? Reduz, tranque as pessoas em casa, né? Fazer a tal das quarentenas. As quarentenas causam menos consumo, é claro, teve uma corrida para o supermercado, mas, por exemplo, quem estava querendo comprar um carro, uma casa agora, vai esperar a crise. Por quê? Porque essa crise afeta diretamente preços. A disposição das pessoas
a fazer negócios de longo prazo diminuiu muito. E isso faz com que, eu vou até fazer uma analogia, que eu até separei aqui, para entender o efeito da crise no preço e no valor das coisas. Muitas pessoas estão um pouco preocupadas, né, porque estão vendo que seus investimentos perderam muito valor. O preço do investimento hoje é diferente, por exemplo, de dezembro. E aí eu faço uma analogia. Imagina alguém que comprou uma casa em dezembro ou em janeiro por R$1 milhão. Ela foi lá, a economia foi de vento em popa, quase ninguém falava de coronavírus, ninguém falava de desemprego, ninguém falava de desaquecimento econômico. E de repente chega, a pessoa comprou essa casa por R$1 milhão. Agora, no ápice da crise, essa pessoa queira vender esse imóvel que ela pagou R$1 milhão. Será que ela consegue vender pelo mesmo R$1 milhão com esse mercado de incerteza? Certamente pessoas perdendo o emprego e podendo perder o emprego, né? Com empreendedores como nós, diminuindo bastante a nossa atividade, eu não pagaria R$1 milhão. Eu pagaria, talvez, 30%, 40% a menos. É isso que tem acontecido basicamente com todos os ativos de investimento do mercado, sejam as ações das empresas, alguns ativos, né, em crise disparam. O ouro, por exemplo, teve uma valorização absurda até ali o pico da crise, mas já vem tendo correção. Por quê? São ativos mais seguros. O ouro, talvez, o tangível, né, que dá para pegar, e teve grande valorização. Mas, em geral, os investimentos perderam seus valores, o preço descolou do valor das coisas. Como a casa que valia R$1 milhão, hoje não vale mais aquele R$1 milhão, talvez valha 700, 600. Isso implica numa queda aí percentual, uma variação de menos 30%, menos 40%. Basicamente é o que aconteceu com as ações, basicamente é o que aconteceu com ativos multimercado, sejam commodities. Teve ainda no meio do caminho aquele problema da Rússia com os árabes do petróleo, e saiu um acordo semana passada que favoreceu isso. Então, basicamente, o que aconteceu foi isso. E pasmem, tá? Porque até investimentos de renda fixa tiveram marcação a mercado. Basicamente, o que aconteceu? As pessoas ali no comportamento emocional, elas começam a procurar resgates de investimentos, muita gente vendendo ativos, poucas pessoas comprando. Isso faz um efeito terrível no preço. Então, assim, se vamos imaginar assim, um ativo de crédito privado que um fundo de renda fixa comprou, que vai vencer no ano que vem e vai pagar uma determinada taxa, se alguém quer sair antes, por não ter comprador, ele tem que ser reduzido. Desculpa, gente, fez um barulho aqui, deixa eu desligar um aplicativo. Ô, Ricardo, deixa eu até aproveitar, faz o seguinte, esse ponto aí, deixa o pessoal na curiosidade, porque eu escrevi um post exatamente sobre esse assunto, que está lá no blog do acionista. Então quem tiver curiosidade para entender melhor a marcação ao mercado, vai lá e lê. Você só dá o briefing aí para as pessoas saberem o que é e deixa a galera entender lá direitinho no artigo que eu pus lá no blog. Então eu vou ficar com essa explicação mais simples, que é a casa, né? A casa de quem comprou em dezembro e em janeiro, se quiser vender hoje vai ter prejuízo. Agora, a pessoa precisa vender a casa. É o que tem acontecido com investimentos de renda fixa que sofreram marcação a mercado. O mercado precifica no dia e aquele vai ser o preço. Você só vai ter prejuízo, de fato, se você resgatar, seja a renda fixa, seja o multimercado, e seja as ações, ou o fundo de ações, ou o ativo de renda variável que você tiver. Então é um momento de muita cautela, mas mais do que cautela, é um momento de muitas oportunidades. Ô, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta indo nessa linha. A gente sabe que quando a gente fala em investimento, né, todo educador financeiro, assessor, enfim, todo mundo que trabalha no mercado de investimento conhece o triângulo, né, do risco, retorno ou rentabilidade e liquidez. Talvez as pessoas que estejam assistindo não estejam tão familiarizadas, mas basicamente, assim, só para entender, a gente nunca consegue ter as três variáveis. Qualquer investimento você vai ter que pelo menos abrir mão de uma delas. E isso normalmente a gente avalia o risco das questões colocando de frente qual a rentabilidade que eu quero ter e qual a liquidez que eu preciso, ou seja, a velocidade que eventualmente eu vou precisar converter aquele ativo ou aquele investimento em dinheiro novamente.
Pensando nisso, em qualquer momento que eu vá fazer um investimento, obviamente tem um risco que eu, como investidor, tenho que avaliar. Mas pensando no momento de crise em si, onde muitas vezes esse risco é até difícil de se mensurar em função do que está acontecendo. Como é que você vê essa questão de quais seriam os maiores riscos das pessoas investirem no tempo de crise? E como poderia ser feito, se é que pode, né? Aí eu quero escutar a sua opinião, de como diminuir esses riscos. Então imagine que eu queira investir agora, nesse momento que é um momento que o mercado ainda está, de certa forma, se adaptando e tendo volatilidade mais alta, né? É um momento propício em termos de risco, e aí aí depois você vai falar sobre a oportunidade, né, que a inversamente aí é o risco. E como eu faço para minimizar esse risco se eu realmente decidir investir nesse momento? Você está sem áudio. Desculpa, eu dei um mudo aqui. Indo na linha do que a gente conversou esses dias, e até para o pessoal entender um pouco mais, a crise sempre traz muitas ameaças. A crise é, sim, um momento em que quem precisa dos recursos a curtíssimo prazo, ela certamente vai realizar prejuízos. E aí é que entra a resposta, basicamente, dessa pergunta, entra naquilo que nós estávamos falando no início, que é o processo de diversificação. Você só pode colocar os ativos que você está sujeito a ter uma maior variação de preços, que são realmente os recursos que você aguenta um prazo um pouco maior. Porque no meio do caminho uma crise pode acontecer, mas depois de toda a crise, pelo menos eu vou compartilhar uma tela daqui a pouquinho com vocês, onde eu reuni algumas crises aqui, o que aconteceu depois das crises. Então, o primeiro passo é diversificação. Sim, a crise traz muitas ameaças, é o momento de ter muita cautela com todo o movimento que vai ser feito, mas se você diversificou, entendeu, pessoalmente eu acredito que o pior da crise já ficou para trás. Ricardo, por que você acredita nisso? Basicamente pela recuperação do Ibovespa e a recuperação dos demais índices dos índices acionários mundiais, seja a Bolsa Americana, a Bolsa Japonesa, a Bolsa dos países da Europa. Nós já vimos que os piores momentos ficaram para trás. Agora, a gente vai olhar para o futuro. Já começou a recuperação? De certa forma, sim. Estamos livres, imunes a ter mais uma variação de preço? Não estamos. E é aí que pode morar a oportunidade. Para quem tem uma tolerância maior a risco, para uma parte dos seus investimentos, essa parte dos investimentos pode ser multiplicada. Ô Ricardo, claro. antes de você continuar, é que eu ia aproveitar justamente para, como você ia falar de oportunidade, só para esclarecer para o pessoal, né? O que é, na sua visão, uma oportunidade quando a gente fala de investimento? E aí você pode entrar no tema com mais riqueza de detalhes. A oportunidade é o seguinte, Luiz. Lembra daquele cara que pagou 1 milhão na casa em dezembro ou janeiro? Uhum. Ele está tão desesperado, ele está tão abalado emocionalmente, que ele está aceitando 400 mil na casa agora. E quando a economia voltar, essa casa vai voltar a valer R$1 milhão. Então, a oportunidade é essa. Compre os ativos quando eles estão baratos e venda quando eles estão caros. Tem uma frase, salvo engano, é do Luiz Barsi, é o maior investidor da Bolsa individual do Brasil, e ele, salvo engano, é dele, tá? Eu posso estar errado, mas é tanta coisa que a gente lê. Mas ele diz assim: compre aos sons dos trovões e venda ao som dos violinos. O que quer dizer isso? Agora a gente está no meio da tempestade, agora é a hora daquele capital que nós temos, que a gente está disposto a correr um pouco mais de risco, de fazer aportes mais corajosos, obedecendo o teu perfil de investidor e o teu apetite para risco. Por quê? Vamos compartilhar uma tela aqui para isso ficar ainda mais claro. Tá. Deixa eu só pedir um favor aqui. Isso. Claro. Vê onde é que você... Porque como a tela está dividida no meio, aqui está dando para ver, mas dependendo do ponto onde você... Se você puder diminuir só um pouquinho a sua tela, acho que tá bom assim. Pode falar que assim dá para ver. Porque está metade da tela você e metade eu. Acho que eu mas assim... acho que zoom tá bom assim. maior. Pode deixar assim, fica tranquilo. Pode falar que está dando para ver.
Então, basicamente, depois a gente pode deixar esse material no Facebook. Esse material não é o Ricardo não foi o Ricardo que preparou. Quem preparou esse material foi a Bloomberg. Basicamente, o que eles fizeram? Eles reuniram todas as... Aliás, até para o pessoal entender um pouquinho mais, né? A gente vai falar aqui de Ibovespa. O que é o Ibovespa? O índice das principais ações na Bolsa de Valores, e ele é medido em pontos. O que aconteceu com o Ibovespa nas últimas crises? Só um minutinho, deixa eu só maximizar a tela aqui. Ok. Voltou aí? Tá ok, tá dando para ver. Então, basicamente, o que a Bloomberg fez? Ela reuniu todas as correções históricas acima de 15%. Todas as vezes que a Bolsa de Valores caiu acima de 15% nos últimos anos. Eu vou pegar apenas um exemplo, tá? Que foi a crise de 2008. Então, tá aqui, depois a gente pode compartilhar esse material, é da Bloomberg, não é nosso. O que a Bloomberg fez aqui? Eu vou pegar 2008. A crise de 2008, do subprime americano, teve quebra de bancos, foi uma crise terrível. Ela começou no dia 19 de maio de 2008 e terminou, ela teve o pior momento no dia 27 de outubro de 2008. Foi uma crise que levou 161 dias. A Bolsa, naquela época, estava medida em 73.438 pontos. E isso lá no dia 19 de maio, né? E aí, no dia 27 de outubro, a Bolsa estava medida em 29.435 pontos. O que aconteceu nesses 161 dias? O Ibovespa teve uma desvalorização de 59,9%. E o que aconteceu depois? Um mês depois do ponto mais agudo da crise, a Bolsa se recuperou 23,9%. 3 meses depois, ela se recuperou em 30,8%. 6 meses depois, 55,7%. E pontualmente, 12 meses depois do ponto mais agudo da crise, 12 meses à frente, houve uma recuperação de 114%. O que a gente pode perceber nessa análise? É claro, as crises se diferenciam muito uma das outras. A crise americana, naquela época, a gente tende a esquecer os problemas, né? Foi uma crise muito importante. O presidente nosso, na época, falou, vai ser uma marolinha. E a gente sentiu efeitos graves na nossa economia, de desemprego, de inflação. E o que chama a atenção aqui? Você pode olhar só pelo aspecto negativo, mas você pode olhar também pelo aspecto positivo. Quem investiu no ponto agudo da crise e saiu 12 meses depois, se colocou R$1.000, saiu com 114%, ou seja, dobrou o valor do patrimônio, apenas se tivesse investido no ETF da Bolsa de Valores. Os fundos de investimento, eles tendem a valorizar acima do Ibovespa. Então, é aqui que tem uma oportunidade. Agora, Ricardo, você tem certeza que isso vai acontecer? Quanto ao futuro, a gente não tem certeza de nada. Ô, Ricardo, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque é legal, dentro desse ponto que você está falando, eu tenho uma pergunta que eu acho que é interessante esclarecer para as pessoas, que você até entrou, de certa forma, no assunto, que é a questão da diferença das crises, né? Quando a gente olha, e aí também a gente não vai explicar em detalhes, que também não é o assunto da live, mas a gente vê, é nitidamente clara a diferença entre a crise de 2008 e essa, né? A crise de 2008, a gente está falando de uma crise de valor, né, onde os papéis eram podres, onde você teve uma insolvência alta, as pessoas não conseguiam pagar as dívidas, e aquilo lá virou uma bola de neve em cima dos CDOs lá, que são como se fossem os nossos FDICs e tal, mas você tinha efetivamente um problema de papel podre de valor, você tinha uma crise atrelada ao valor dos ativos. Agora a gente vê claramente que não é pelo menos na grande maioria, não é uma crise de valor, é uma crise de preço. Talvez no futuro algumas empresas possam perder valor em função da crise, mas isso a gente só vai saber, como você disse, lá no futuro não dá para prever. Mas são claramente, nitidamente, dois tipos de crise diferentes. Então a minha pergunta é, para você aproveitar uma boa oportunidade, depende do tipo de crise, ou seja, lá em 2008 talvez fossem alguns ativos melhores para se comprar em função do tipo de crise
que agora não é, e vice-versa, ou não? Ou sendo crise e oportunidade, tanto faz o tipo que dá no mesmo? Essa é uma pergunta que é difícil generalizar, mas eu vou correr esse risco. Sempre que há uma crise, há muitas oportunidades, né? A tela da Bloomberg, depois vocês podem pegar aqui na página da Liga do Saber, ou na descrição do vídeo no YouTube, para quem assistir depois, a gente pode deixar lá para você dar um download. As crises, sim, elas são muito diferentes. Essa crise, eu com quase 30 anos de mercado, nunca tinha visto uma crise que basicamente vem por uma situação de uma pandemia que pode colapsar o sistema de saúde e, colapsando o sistema de saúde, aumentar muito o nível de letalidade e morte de pessoas, principalmente do grupo de risco. Então, essa crise ela é diferente de todas as outras. Mas, ao longo da crise, e por que já começa-se a perceber uma recuperação? Eles já começam a entender o comportamento do vírus. Eles começam, é claro, tem muitos interesses e não é o nosso objetivo transformar isso num discurso político, mas eles já começam a perceber como controlar melhor esse vírus. É melhor uma quarentena geral, uma quarentena eles chamam de horizontal, ou vertical, só no grupo de risco. Eu acredito que em algum momento, e já muitas conversas, muitos estudos estão endossando isso, que vão achar um meio termo para quê? Conforme as pessoas forem ficando imunizadas do vírus, é muito possível. Eu acredito que eu já tive o vírus, né? O epicentro do Covid-19, a segunda pessoa do Brasil divulgada foi um colega nosso da XP. Na XP, eu não tenho autorização para falar, mas muitas pessoas pegaram e estão todos recuperados. Eu, coincidentemente, tive uma gripe com febre, com problema de tosse, não cheguei a ir ao médico, para ter uma ideia. E desde então estou saudável. Mas o que deve acontecer é um vírus que se espalha muito rápido. A ideia é controlar a curva de crescimento dele para não colapsar o sistema de saúde. A tendência depois vai ser mais uma dessas gripes, talvez uma gripe mais forte. Claro, não vou ser leviano em dizer que ela é igual às outras. Mas a tendência é, conforme as pessoas pegarem, elas vão ficando imunizadas. E aí o sistema de saúde tem condição de atender. Para esse momento, o governo fez hospitais de campanha, está mandando fabricar respirador. Então, essa crise ela é diferente de todas as outras. Mas ela tem coisas em comum, que é o comportamento de preços dos ativos. No momento de incerteza, os preços dos ativos, o valor é 10, o preço dele hoje para negociar é 60, é 50, é 40, só que conforme a crise for diminuindo, assim como aconteceu com as outras, desculpa, a tendência é os papéis voltarem a ter os seus valores. Então, quem comprar barato agora, no pós-crise ou no desenvolvimento da recuperação do pós-crise, vai fazer muito dinheiro. É natural isso. A tela do Bloomberg mostra ali, vocês podem depois conferir, ali tem pelo menos 23 crises onde houve uma desvalorização dos ativos do Ibovespa em mais de 15%, e você vai ver que em quase 90% das vezes 12 meses depois, os ativos recuperaram o preço. Então, assim, se você tem investimentos que estão sofrendo preço, não é hora de vendê-los. Espere, tem tudo para recuperar. Cardo, você assina um documento que vai recuperar? Não, eu não assino nada, não assino nem que se eu vou estar vivo daqui 30 minutos. Mas há muita história passada que endossa que pode haver sim uma recuperação, 90% delas praticamente recuperou em menos de 12 meses. É aí que está a oportunidade. Só para deixar claro, é que quando você deu o exemplo lá, se o ativo tá com um preço de valor, né, que teria um valor para 10, e aí você falou, hoje está 40, 50, é 40, 50% a menos, só para deixar claro, porque como acabou na hora de falar, acabou não saindo a porcentagem, talvez alguém tenha ficado confuso, mas né, só para o pessoal entender realmente essa perda de valor e a oportunidade. E aí eu já aproveito para te perguntar, você já falou então sobre essa questão, a oportunidade independente da crise, ela vai aparecer e ela está muito ligada ao preço, então aí é questão de realmente estar atento para poder aproveitar. E aí eu pergunto para você, você explicou no começo, lá quando você deu a sua introdução e falou sobre um pouquinho da educação financeira, você falou sobre os perfis dos investidores, que é extremamente importante para a gente escolher quais investimentos a gente vai fazer, qual carteira a gente vai montar. Aí eu pergunto para você, quando você fala de oportunidade,
né, as oportunidades, elas são para qualquer um, independente do perfil, ou na verdade a oportunidade acaba sendo realmente para aqueles perfis, para aqueles investidores que têm uma característica mais arrojada ou um perfil mais agressivo? É claro que assim, obviamente qualquer pessoa pode comprar o ativo, não é essa a questão. A questão é, do ponto de vista de estratégia, aliando o perfil da pessoa com o tipo de investimento. Você acredita que existem oportunidades para todos ou elas acabam ficando mais limitadas àqueles perfis mais agressivos? Bom, vamos lá. Eu acredito sim que a oportunidade ela está para todos os perfis. E eu digo isso porque fundos de renda fixa estão com marcação a mercado abaixo do seu valor, ou seja, o preço dos ativos hoje está abaixo. Então, mesmo um conservador, ele tem uma janela de oportunidade pequena, não tem um grande sobressalto de rentabilidade, mas até mesmo esse investidor, se pensar a longo prazo, vai ganhar acima da renda fixa. Agora, é claro que a oportunidade está para todos, mas vai depender da disposição de risco de cada um, e a disposição de risco vai muito na linha do perfil do investidor e da diversificação escolhida. Nesses momentos, há muitos investidores que me perguntam o seguinte: Ricardo, eu tenho esse investimento em renda fixa, perdeu aí 2%. Eu estou vendo que fundos de ações perderam 40%. Mantenho no fundo de renda fixa ou vou para um fundo de ações para aproveitar uma recuperação? Essa é uma decisão de cada investidor. Eu não faço nenhuma recomendação em cima da decisão. Eu vou ser o executor do que o cliente acredita que seja. É claro que eu vou municiá-lo com material, com história, com conhecimento, com experiência, mas a decisão ela é soberana do investidor. Tem gente que entrou pesado, entrou com 70% dos seus investimentos, quando o Ibovespa estava a 120 mil pontos, comprando tudo fundo de ações. Imagina, tem fundos que perderam 40%, 50%, então a pancada é dura. E ele falava assim para mim, né, a gente conversou no início da semana, ele falou: Ricardo, se tivesse atrasado 45 dias, eu estava com chance de dobrar esse patrimônio, não era um patrimônio pequeno, nos próximos 12 meses. É uma possível verdade. Então, sim, a oportunidade ela é para todos e vai ganhar mais quem tem mais disposição para risco. Mas é claro, as ameaças elas crescem na mesma proporção da disposição para correr. E me diz uma coisa, então ainda agora para a gente fechar esse raciocínio, então pensando agora na renda variável em si, né, ou investimentos que têm um risco maior, mas que obviamente vão propiciar no futuro uma maior rentabilidade, uma construção maior de patrimônio, obviamente sabendo que isso pode de alguma forma também não acontecer, porque como o próprio nome diz, a renda variável ela varia. Mas partindo desse princípio e olhando o cenário de oportunidades, na sua opinião, quais são as boas oportunidades nesse cenário atual? Essa é uma excelente pergunta, Luiz, porque essa é a dúvida de... todo mundo se acostumou com aquela renda fixa no passado que dava 1% ao mês. E hoje essa renda fixa não dá nem 0,3% ao mês, nessa Selic de 3,75% ao ano e que deve cair mais ao longo do ano por efeitos da crise. Então, não existe mais investimento de renda fixa que vai proporcionar o retorno que proporcionava 3, 4 anos atrás. Então, todos os investidores estão assim: olha, para que lado eu caminho? De novo, diversificação, perfil do investidor e as oportunidades, né? Se eu pudesse dizer onde elas estão aonde tem maior risco. Aí tem que dosar. Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta ou se faltou algum detalhe que você pode... Vamos dizer assim, olhando um conjunto de ativos, né, vamos dizer, hoje a gente tem aí, vamos colocar as coisas mais tradicionais aí de renda variável, né, para colocar o contexto. Então a gente tem, por exemplo, moeda, dólar, Ricardo, tá aí? Caiu, tá aí? Ricardo, tá me ouvindo? Tá sem áudio. Ouvindo, sim. Agora voltou o áudio. Aqui acho que caiu. Então eu estava dizendo o seguinte: colocando em contexto de ativos, a gente tem aí, falando de renda variável, né, dos mais tradicionais, aí a gente tem moedas, basicamente o dólar, né, mais precisamente o dólar. A gente tem as ações, né, não falando em fundos, mas das ações e futuro, né, mercado futuro que lida com ações também.
a gente tem fundos imobiliários, por exemplo, e a gente tem algumas commodities. Vamos colocar aí o ouro aí, que seria talvez, hoje em termos de commodities, a que talvez se destacasse mais. Olhando esses 4 tipos de ativos, quais são, na sua opinião, né, se você entende, quais são as boas oportunidades? Você acha que dentre esses ativos existem alguns que são melhores que os outros ou não? Ou dentro de cada classe você entende que, dependendo do momento em si, a oportunidade pode ser boa em qualquer um? Voltando um pouquinho na resposta anterior, sim, a oportunidade ela está em todos os investimentos, porque há a perspectiva da recuperação e a recuperação vai trazer valorização para todos os ativos. Agora, se você me perguntar assim, Ricardo, onde é que está a maior possibilidade de eu multiplicar o meu patrimônio? Eu não vou citar por razões éticas, eu vou citar um segmento aqui. Mas tem grandes bancos brasileiros com as ações sendo vendidas a 70% do teu patrimônio líquido, ou seja, o banco vale 100, está sendo vendido a 70. Então, se você comprar papéis eventualmente desses bancos, e há inúmeras empresas, a corretora para quem eu trabalho tem uma página de recomendações para isso, que os analistas analisam segmento por segmento, empresa por empresa, isso é gratuito, isso está disponível para todo mundo, onde você vai encontrar as oportunidades. E lá tem até o alvo que eles esperam atingir. Por quê? Eles calculam o efeito da crise nesse momento, o efeito da crise no futuro e qual é o range daqui até lá, o quanto isso vai valorizar. Então, sem dúvida, na minha opinião, o principal ativo que vai oferecer um retorno rápido são as ações. Ricardo, isso é uma certeza? Não é uma certeza. Claro. É uma recomendação? Também não é uma recomendação. Porém, há inúmeros exemplos de fatos que aconteceram no passado, talvez não com a mesma proporção, mas que na frente proporcionaram bons retornos. Por isso que Foi por isso que eu disse... Não, foi por isso que eu disse que é sua opinião, foi o que você falou, é sua opinião, não é uma recomendação, não é um fato, mas é a sua opinião. Só para ficar claro para o pessoal, você deixou bem claro isso. Do ano passado para cá, houve muita gente indo para os fundos imobiliários, né? Eu acredito que fundo imobiliário é um bom investimento, mas eu comecei a perceber muita gente saindo da renda fixa, indo para fundo imobiliário, acreditando que fundo imobiliário era renda fixa. Eu sempre deixei bem claro, fundo imobiliário é renda variável. Na diversificação, você tem que considerá-lo na tua participação igualzinho junto com as ações. E aí o que aconteceu? Muita gente comprando o fundo imobiliário, adivinha o que aconteceu com os fundos imobiliários? Tiveram valorizações recordes no ano passado, basicamente por demanda de investidores. Isso é artificial, porque, por exemplo, se a gente for vender nossas casas, ou for alugar, ou receber aluguel, o preço do imóvel não subiu, o aluguel que eventualmente a gente paga não subiu na proporção que os fundos imobiliários subiram, o aluguel que a gente que tem imóvel cobra também não subiu. Aquilo me chamou a atenção e eu fiz questão de avisar muita gente aceitou, muita gente preferiu arriscar. E aí o que aconteceu nesse ano? Por exemplo, os fundos imobiliários, saiu uma decisão recente do STJ ou do STF que permite com que os inquilinos não paguem os aluguéis. Está dentro da lei porque é uma situação de crise. Você não imagina o que está acontecendo com as cotas de fundos imobiliários nesses dias, né? Aquela pessoa que tirou o dinheiro da renda fixa, comprou fundo imobiliário, não, eu vou receber um jurinho mensal, isento de imposto de renda. Sim, é verdade, mas o preço da carteira de imóveis que compõe um fundo imobiliário pode mexer. E numa situação dessa, onde a justiça autoriza não pagar aluguéis, fundos de shopping center, fundos de hotéis, uma série de negócios estão com marcações significativas de fundos imobiliários perdendo 30% do valor deles, o preço deles hoje. Então, Ricardo, mas acho que você tocou num ponto interessante, que é a questão justamente da falta de conhecimento e falta de informação. E aí eu coloco isso justamente porque, assim, eu particularmente, na minha opinião, eu acho o fundo imobiliário um bom investimento, mas agora foi o que você falou, tudo tem que ser feito da forma correta, estudada, e agora também não deixa de ter boas oportunidades de se comprar cotas de fundo imobiliários justamente pela queda de valor.
mas, de novo, sabendo o tipo de fundo, né, sabendo o risco que se está correndo, sabendo a quantidade, né, que vai compor dentro do teu portfólio, né, ou seja, não é tudo fundo imobiliário, né, tem que montar uma carteira que faça sentido essa porcentagem, só para ficar claro, né, porque como você falou do fundo imobiliário, e eu também ouço muita gente falar de fundo imobiliário, eles pode sim ser um bom investimento, pode ter boas oportunidades, mas da mesma forma que ações tem que ser estudada e tem que saber, como você disse, quais são as condicionantes, como por exemplo o caso que aconteceu da lei, né, que permite que os inquilinos não paguem, pelo menos nesse período de pandemia, os aluguéis, e isso obviamente interfere diretamente na rentabilidade. E aí, Ricardo, para a gente terminar, porque a gente já está com quase uma hora de live e aí você vai ter as suas considerações finais, eu vou te fazer a última pergunta. Eu te conheço, eu sei que você é liso, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Então vamos ver como é que você vai se sair. Eu até imagino, mas eu vou fazer mesmo assim. Se você pudesse fazer uma única aposta hoje nesse cenário atual, em termos de oportunidade, no que você apostaria? Luiz, eu, mais do que trabalhar com investimentos, eu sou um investidor, né? Aliás, deixa eu só fazer um parênteses, porque tem uma pergunta do Daniel, acho que é um comentário do Daniel Vilhena, eu vou cotá-lo aqui, tá? Entre aspas. Boa noite. Um comentário não crítico, mas uma vez os ricos vão ficar mais ricos, e a massa que sustenta os ricos vão ter que se vender a qualquer preço. Eu acho assim, Daniel, a tua pergunta, ela é sim, ela merece o nosso respeito, mas eu não costumo medir o investidor pelo tamanho do investidor, se ele é rico, se ele é pobre. Cada um sabe o quanto sofreu para conquistar um patrimônio financeiro e o quanto vai se dedicar, qual critério vai usar para escolher o profissional que vai assessorá-lo na escolha dos melhores investimentos. Então, a oportunidade, Daniel, ela está para todos. Ela está para os ricos, ela está para quem tem 100 milhões, mas ela está também para quem tem 500 reais. Há fundos de investimento em ações hoje, que os ricos têm acesso, por 500 reais para mim, para você, para qualquer um de nós. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Eu não vou fazer juízo de valor com relação a, vamos dizer assim, a rico, a pobre. Eu vou fazer juízo de valor às escolhas que nós fazemos, né? Nós podemos só enxergar o aspecto ruim da coisa, e eles existem, isso é verdade, você tem toda a razão, mas eu posso aproveitar o que tem de positivo no que aquilo vai contribuir para o meu conhecimento, para o meu crescimento, não apenas financeiro, mas também intelectual. Eu só queria fazer esse comentário. Obrigado, Maravilha. Daniel, pelo comentário. Agora, eu vou tentar não ser liso, tá bom, Luiz? Eu acredito muito no mercado acionário. Tá? Eu, Ricardo Freitas, tenho uma participação importante do meu patrimônio, não é nada significativo, mas eu tenho uma participação importante nesse cenário de crise em ações. Só fazendo um relato pessoal. Quando o Ibovespa estava ali na faixa de 120 mil pontos, eu sou um cliente de fundos de ações. Quando chegou ali perto dos 90, eu falei, não vai cair mais. Eu fui lá e aportei dinheiro do meu caixa de curto prazo em fundo de ações. Me dei mal? No curto prazo, sim, né, se eu resgatasse. Mas quando a bolsa chegou ali nos 63 mil pontos, eu confesso que eu me senti mal. Mas nessas horas é que a gente tem que ser calmos e esperar. A bolsa hoje já está voltando aí para os seus 80 mil pontos. Vai voltar para o ponto que eu entrei, ou seja, eu não vou ter prejuízo. Mas eu fico imaginando quem conseguiu segurar esse ímpeto e comprou a 63, 64 mil, de 64, 65 para 80 mil, que é o que a Ibovespa quase fechou hoje, nós estamos falando de uma valorização de 25%. Então, assim, eu sou muito fã do mercado de renda variável, do mercado de ações. Ah, Ricardo, mas eu não tenho capacidade, não tenho experiência para escolher boas ações. Tem fundos de investimento, assim como eu disse para o Daniel, tem fundos extremamente democráticos que fazem trabalhos. Tem até um fundo, conversando com a minha esposa, tem um fundo de investimento que aceita 500 reais de aporte, um fundo de ações que há 20 anos ele tem uma performance incrível. Ele existe há mais de 20 anos e a conta que a gente fez é que com 500 reais por mês, nos últimos 20 anos aportados nesse fundo, ela poderia viver com uma renda hoje de 8 mil reais nesse fundo. Então,
tudo é uma questão realmente de aproveitar as oportunidades. Eu sou mais do que fã, eu procuro ser cada dia mais um conhecedor do mercado de ações, mas recomendo para quem não tem experiência fundos de investimento em ações, onde vai ter um profissional fazendo a compra, a venda, a negociação, a escolha das empresas para fazer. Agora, Ricardo, eu quero eu mesmo comprar ações, é válido dentro da diversificação, dentro do teu perfil de investidor, porque viu aí, a bolsa esse ano chegou a cair no pico 46,8%, vamos arredondar para 47%, e tem que ter estômago, porque às vezes os fundos podem desvalorizar até mais do que o Ibovespa, mas os fundos que a gente distribui aqui no escritório, por exemplo, a maioria absoluta deles supera o Ibovespa. Então, se o Ibovespa teve 25% de valorização, há fundos que tiveram 30, 32 aí, e quem entrou no pico da crise se deu bem. Então, objetivamente, ações, galera, ações, as empresas vão se recuperar, há um período de muita dificuldade pela frente, mas o valor das empresas, o preço das empresas hoje está longe do valor, vamos comprar que elas vão recuperar valor, e assim que a crise passar, elas vão gerar ainda mais valor e a gente vai ganhar mais dinheiro. Ricardo, muito obrigado. Valeu pelo seu tempo, foi sensacional. Suas explicações foram claras, precisas, mesmo para quem, tenho certeza que para quem está começando agora, ou é um pequeno investidor, ou que de repente só teve na sua carteira poupança ou renda fixa e em algum momento pensou em migrar pelo menos parte do seu patrimônio para renda variável, né, com parcimônia, como a gente sempre recomenda, mas tenho certeza que para essas pessoas foi bastante esclarecedor. Mais uma vez foi um prazer estar contigo. Agradeço demais a sua participação. Obrigado. Sucesso aí para você e para você terminar, deixa aí as suas considerações finais e passa novamente aí os seus contatos para quem quiser conversar contigo ou investir contigo no teu escritório. Aí fica à vontade para passar os seus contatos e falar suas considerações finais. Bacana, Luiz. Eu que agradeço. A recíproca é verdadeira. Eu também tenho uma gratidão muito grande por você, pela Liga. Estou feliz com os novos integrantes. Estou aprendendo nas lives deles também. E eu tenho certeza que a Liga vai contribuir para muita gente que está nos assistindo. Eu quero aproveitar e deixar um abraço para o Daniel, que fez o comentário. Mas tem alguns amigos aqui que eu gosto muito, o Renan Gomes, o Pedro Vitor, a Fernanda Dutra, o Flávio Meirelles, tem mais alguns aqui, eu não estou conseguindo rolar a tela. Para todos vocês, o meu muito obrigado pela confiança, muito obrigado por ter paciência de me ouvir e deixar claro, a gente está juntos nesse momento para começar, para manter o que já temos e aproveitar as oportunidades e, claro, se defender também das ameaças. Há inúmeros investidores que um pouco machucados e é completamente aceitável esse comportamento, mas deixar a mensagem que as crises passam, às vezes são marolinhas, às vezes não são, essa não é uma marolinha, mas é uma crise que também vai passar. No longo prazo a renda variável retoma os preços, há oportunidades para quem está entrando agora, então deixar o meu muito obrigado pela confiança, pela paciência, e para me achar, Ricardo Freitas no LinkedIn, dá para me achar no próprio Facebook, o meu perfil tem uma série de postagens profissionais que eu deixo públicas para quem quiser, eu sou Ricardo Freitas ou Rica, e o meu escritório é o Exponencial Investimentos, www.exponencialinvest.com.br. Tem o Ricardo, se não quiser ser atendido pelo Ricardo, tem a Jaqueline, tem a Flávia, tem o Tian, tem o Cris, tem o Gustavo, a gente está todo mundo à disposição para atender e sempre que precisar, Luiz, conta comigo. Obrigado, Ricardo. Eu queria agradecer o pessoal todo, não vou citar os nomes também porque você já falou, mas agradecer todo mundo que participou de alguma forma, que colocou comentários, né, que está assistindo, o pessoal que ainda vai assistir, que eventualmente pegue o replay. Então também queria deixar essa mensagem final para vocês que estão assistindo, seja ao vivo ou no replay. Se você tem algum tema que você gostaria de ser abordado, seja na parte de educação financeira ou de investimentos, coloca para nós nos comentários, porque além de mim, que sou educador financeiro, e o Ricardo, que também é especialista em investimentos, a gente tem o Paulo Bruccoli, que é sócio também do Ricardo, que é mais especializado em renda fixa, que conhece muito desse mercado, que pode também ajudar. Então, se vocês têm sugestões para fazer novas lives, outros
eventos nesse sentido, coloca para nós nos comentários que a gente faz uma live por semana e aí a gente começa a colocar esse desejo de vocês aí para a gente fazer nas próximas lives. Então, obrigado pessoal por ter assistido, obrigado mais uma vez Ricardo, e a gente se vê, gente, na próxima quarta-feira, na próxima Meeting Minds Live Session. Desejo a todos aí que se cuidem, permaneçam em casa quem puder, né? Cuidem da saúde, porque agora é importante. Cuidem das suas finanças na medida que vocês puderem também controlar e olhar essa questão da renda de vocês, controlar os gastos, que agora é muito importante. E qualquer coisa, a gente aqui da Liga também está aí à disposição para ajudar vocês no que precisar. Valeu, gente, uma ótima noite. Um bom final de semana e um resto de semana e um bom final de semana e nos vemos na próxima. Obrigado, Ricardo. Até Valeu, mais. Luiz. Valeu, gente. Abraços em todos e vamos em frente. A crise vai passar. É isso aí. Abração, gente. Até mais.